Olá, meu nome é Esther e este é Eu, Bem Eu. Hoje eu estarei tentando corrigir a ordem que eu fiz errado, né, gente? Comecei a Bíblia por Êxodo. Como vocês viram aqui no título desse vídeo, eu estarei falando um pouco sobre Gênesis e o que você pode achar de maravilhoso neste livro. Se você não acha o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, bonito, maravilhoso, digníssimo, wonderful, eu vim aqui te mostrar pelo menos um ponto positivo, vários, diversos pontos positivos que você pode tirar desse livro. Mas antes disso, que você não se esqueça de se inscrever, de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos e pedir para que eles se inscrevam e curtam esse vídeo também. Se você acha que tem alguém que precisa saber sobre esse livro, que você possa estar mandando para essa pessoa, para que Deus abençoe ela nessa descoberta. E não se esqueça de ir aqui no box de descrição e me seguir nas redes sociais, que o link vai estar aqui embaixo, ok? Então vamos lá, gente, vamos falar. Olha, o objetivo desses vídeos falando sobre a Bíblia é tentar não ser tão sério, mas ser sério ao mesmo tempo. Mas junto com isso, tentar ser descontraído e mostrar que não é algo tão pesado como todo mundo fala. Tem como a gente ler. Então vamos lá, gente. O que é Gênesis, né? Vamos começar do começo. Gênesis, de acordo com o dicionário, significa ponto de partida do qual algo se origina, passa a existir. Origem, Gênese. Então, de acordo com esse significado que a gente tira do dicionário, você pode, então, entender o que a gente vai ter no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O que a gente vai encontrar no livro de Gênesis, galera? No livro de Gênesis a gente vai ter o início de tudo. Desde a criação do universo, do mundo, do homem, a sua queda, o pecado entrando, a como começa o plano de redenção do nosso Senhor. Aqui é o começo, gente. Então a gente tem o começo de tudo, o início de tudo. Tenha isso em mente. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro do Pentateuco. O que é o Pentateuco? O Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Qual que é o autor desse livro? No Pentateuco, nós acreditamos que o autor do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, foi Moisés. O que a gente vai encontrar? Vamos lá dividir. Gênesis tem 50 capítulos, então é considerado um livro muito grande, né? Vou dividir por capítulos e histórias, beleza? Então vamos lá. De Gênesis 1 a Gênesis 5, nós veremos a criação do mundo e tudo que há no mundo, desde a criação do homem, da terra, da água, a divisão da água, a criação dos céus, da mulher, a pecado entrando e a queda do homem e a condenação do homem. Temos Deus criando o mundo, criando o homem à sua imagem e a mulher ali como sua auxiliadora, sua companheira, e ali a gente vê a queda do homem e quais são as consequências desse pecado para a vida do homem e da mulher. E dali ele sai do Éden e ali eles iniciam sua vida de trabalho, de batalha para viver cada dia, para ter o alimento de cada dia. E ali a gente vê que Adão e Eva tem Caim e Abel. Ali nós temos uma das histórias mais famosas, que é o primeiro homicídio, que é Caim matando Abel. Você tem do filho que seria a linhagem de Jesus, se a gente for fazer pesquisa, que é Sete. De Gênesis 6 a 10 nós teremos a história de Noé e o dilúvio. Nós temos ali de Noé um homem onde que Deus chega e fala: não tá bom, vou refazer. Tendo Noé ali, um homem com a música Noé era um homem justo igual, ele andava com Deus. Então assim, Deus o separa. Deus fala: ó, Noé, você vai construir uma arca e nessa arca você levará somente você, sua esposa, seus filhos e sua esposa de seus filhos e os animais que eu estarei, os casais de animais que eu estarei mandando você pegar, beleza? Noé fez tudo, Deus foi, houve o dilúvio, houve alagamento de tudo, que foi 40 dias e 40 noites de chuva, de água, e até que eles saem da arca, quando a água seca, e ali a gente tem a nova aliança. Como símbolo dessa aliança, nós temos o arco-íris. O arco-íris é o símbolo da aliança de Deus conosco. Então, toda vez que você olhar para o arco-íris, lembra que essa é uma aliança de Deus para com você. Deus tá pertinho da gente. Aí nós vamos para Gênesis 12 ao 25. Nós temos a história do primeiro patriarca da Bíblia. O primeiro patriarca que nós conhecemos como Abraão, mas antes se chamava Abrão. Ele quer a promessa que Deus faz para ele: sai da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Abrão vai e segue esse chamado, e ali Deus faz aliança com ele, que ele seria pai de muitas nações, e nós estamos aí para comprovar isso em nome de Jesus. E nessa história de Abraão nós temos já Abraão sendo o início de uma história enorme, sabe? Vai ser Abraão, Deus fazendo aliança, Deus falando: você será
pai de muitas nações, mas Abraão casado, velho, não tendo filhos, e na sua velhice ele tem seu único filho, que é de Sara, falando filho de Sara, que é Isaac. Ele tem Ismael e Isaac, mas a linhagem mesmo que Jesus vem, olha, vai chover, é de Isaac. E dali nós vamos seguindo. Se a gente for de Gênesis 24 a 50, nós vamos ter a história de dois patriarcas, que seria o filho de Abraão, que é Isaac, e a sua mulher Raquel, Rebeca, gente, a história de Isaac, e o seu filho Jacó, que é o terceiro e último patriarca de Israel, que também Jacó é conhecido como Israel. A gente vai ver essa linhagem, a aliança do Senhor sendo cumprida e sendo transmitida de geração em geração para todos ali da linhagem de Abraão. Ali a gente vai ver Isaac, nós temos Isaac tendo a sua história ali, é bem breve a história de Isaac, é tipo uns 2 capítulos, 3 capítulos. E ali nós somos introduzidos então para a maior história de Gênesis, que é a história de Jacó e seus filhos. Jacó e seus 12 filhos. E você tem que lembrar, gente, Jacó teve 12 meninos e uma menina, tá? Lembre disso. No meio termo, nós vamos ter a história de Jacó. Qual que é a história de Jacó, gente? Ele é um dos filhos gêmeos, né? Que é ele, Esaú. Só que ele é conhecido como o irmão que veio grudado no pé do irmão mais velho. E ele é o que roubou a bênção da primogenitura. Mas por que eu coloco entre parênteses? Você lendo, você entende que houve negociações para tal bem. Quando viu que perdeu, tal pessoa ficou invocada. Não estou dizendo que Jacó tinha razão, que Jacó era certo. Não, ele não fez a coisa certa. O que ele fez foi malicioso, foi orquestrado por ele e sua mãe, mas ele não roubou. Vamos colocar assim, né? Foi algo combinado por pratos de lentilhas e ele teve que enganar seu pai, etc. E dele vamos ter os 12 filhos. Eu não sei falar os 12 filhos de Jacó ainda. Vou deixar a lista aqui dos 12, que são as 12 tribos de Israel. Daqui pra frente nós conheceremos Israel por base desses nomes, que são os nomes das tribos. Mas aqui no meio termo, uma outra história que nos é introduzida, que é, se eu posso dizer, depois de Jacó, é a principal, é a de seu filho José. Pra quem não conhece a história de José, é que José era o filho da sua esposa favorita. Jacó queria casar com Raquel e ela Lia, então ocorre o quê? Que Jacó vai para a casa do seu pai, dos familiares, para arrumar uma esposa, e lá ele se apaixona por Raquel. Ele chegando ali, ele combina com Labão que ele iria trabalhar 7 anos. Trabalhando 7 anos para ter Raquel como sua esposa, há uma troca, uma enganação ali, ele casa com Lia, a irmã mais velha. E ele tem que trabalhar mais 7 anos pra casar com a sua esposa desejada, com a mulher que ele amava. Ela era estéril, a esposa dele, e ela era a favorita, vamos ser sinceros, ela era a favorita. E ele tem filhos com a Lia, a irmã dela, tem filhos com as concubinas de Lia, concubina de Raquel. Mas ele queria filho com ela, porque ele gostava dele, ele amava ela, vamos colocar assim. E Jacó é um filho mais velho, e ele é o filho favorito. A gente vê no decorrer da história que ele é o filho favorito, tá, ok? E os irmãos não gostavam dele por causa disso, do favorecimento do pai em relação a ele. Então ele é vendido para o Egito. Acontece um rolê mal cabuloso e Deus é tão lindo, maravilhoso. E Deus usa esse momento, esse evento dessa venda, vamos colocar assim, dessa tragédia, para abençoar e salvar a vida da herança que seria a herança de Israel aqui na terra. Que José se torna governador do Egito e com isso ele consegue salvar seu pai e sua família de uma grande fome que ocorreu naquele período. Então, gente, esse sim é o background, vamos colocar assim, bem geralzão, assim, basicão que eu pude fazer. Então, assim, você vai achar, né, com essa temática aqui, com esse tema, assim, sobre Gênesis. Você vai encontrar outras histórias? Você vai encontrar outras histórias, mas essas são as principais, tá? Mas vamos aos motivos. Por que é maravilhoso, gente? Primeiro, porque é o início de tudo. Ali nós temos a criação de tudo que a gente vê. E se você fizer você conversar com biólogos, já tive aula com professora de biologia, e ela falou que em relação à Bíblia, a criação da Terra, a criação de como foi, a ordem, os dias e o que foram criados em cada dia, é uma ordem que é a ordem correta para que se haja o habitat para qualquer ser vivo e qualquer animal ou qualquer planta naquele lugar. Deus faz uma ordem tudo... Gente, eu gosto de Gênesis, é porque
Eu amo a história de José, gente. A história de José, todas as vezes que eu entro ali, eu aprendo uma coisa, vejo que eu posso melhorar em certas coisas. Porque José foi um menino que a gente vê os erros dele, mas ele realmente foi uma pessoa que você, ali na Bíblia, você vê ele amadurecendo. Você vê ele mudando, como que as dificuldades foram moldando a vida dele, foram levando ele a perceber certas coisas e a deixar de lado outras coisas que antes ele achava importante. Ele me ensinou uma coisa que até hoje eu levo. Uau! Uma coisa em comum que a gente tem na Bíblia, que é, independente das circunstâncias, e ele viveu muitas desavenças na vida, você tem que ser fiel a Deus e aguardar nele, sabe? E é nisso que eu aprendi muito com ele. O segundo ponto é que eu amo a história de Abraão, porque assim como a gente vê em Hebreus 11, a gente vê sobre o capítulo de Hebreus falando sobre a fé, ele é o pai da fé. Ele foi um homem que foi o primeiro e ele não tinha, vamos colocar igual a gente, ninguém pra tipo, como é que eu faço? Ele simplesmente ouviu, seguiu e viveu e não viu nenhuma promessa ser cumprida a não ser a do filho dele. E assim, ele não viu nada. Então assim, ele me ensina muito nessa questão, né? E ele é um exemplo de que às vezes a gente não vê nada, a gente não vê que se cumprir, mas se Deus prometeu, vai se cumprir. E o maior é as promessas que Deus faz pra Abraão, que se cumpre até hoje. Eu acho que é isso que você tem que tomar. Se você lê, vê as promessas e você continue lendo a Bíblia, que você vai ver que não acabou e ainda tá se cumprindo aí nas nossas vidas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que os motivos aí não é muito fácil, mas eu espero que o resumo do vídeo, do livro, esteja motivando você. Qualquer dúvida aqui nos comentários pode deixar que a gente tenta responder. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever, de compartilhar com seus amigos e pedir para que eles se inscrevam. Muito obrigada e eu espero que vocês tenham gostado. Se você quer, eu vou estar falando de outros livros da Bíblia. Se você quer ver que eu falo sobre outras coisas, deixa aqui nos comentários. Eu agradeço por tudo e até mais. Tchau!